E aí, nono ano, a gente já conseguiu estudar as propriedades dos radicais. O próximo assunto é a simplificação dos radicais. Para isso, nós precisamos saber determinar aqui a fatoração de um número. E para saber fatorar um número, nós precisamos conhecer os números primos. E para conhecer, verificar, tentar identificar quando o número é primo ou não, nós precisamos de uma ferramenta chamada critério de divisibilidade. Esse critério vai nos auxiliar a perceber de forma rápida se dá para dividir aquele número ou não. Só que isso é matéria lá do sexto ano. Está aqui, ó, se eu não me engano, na página 92. Aqui na página 92, critérios de divisibilidade, viu? Matéria do sexto ano que vocês já estudaram. Então, nesse vídeo, a gente vai relembrar esse conteúdo. Critérios de divisibilidade. Vou começar pelo mais fácil, que é o critério de divisibilidade por 10. Ele fala o seguinte: um número é divisível por 10 quando esse número termina em zero. Então, preste atenção. Imagine que você tenha esse número aqui. Vou chamar de exemplo 1. No exemplo 1, a gente tem o número 1, 3, 5, 9, 2. Eu quero saber se dá para dividir esse número 13.592 por 10. Ué, para saber isso eu tenho que dividir por 10. E o quociente tem que ser um número inteiro e o resto tem que ser zero. Então vou dividir por 10. Aí peguei o 13 aqui. 10 vezes 1, 10. Para 13, restam 3. Desce o 5. 10 vezes 3, 30. Para 35, 5. Desce o 9. 10 vezes 5, 50. Para 59, 9. Desço 2. 10 vezes 9, 90. Perceberam aí que eu estou sempre usando a tabuada, né? 10 vezes 9, 90. Para 92, 2. Olha só, deu o número inteiro aqui, mas o resto não é zero. Se o resto não é zero, então esse número não dá para dividir por 10. Mas eu não preciso fazer essa conta toda, entendeu? Esse critério de divisibilidade é uma ferramenta importante. Eu olho para esse número, 1, 3, 5, 9, 2. Termina em zero? Olha só, olha para cá. Termina em zero? Não, termina em 2. Então não dá para dividir por 10. Perceberam? Só de eu olhar eu já sei que esse número não dá para dividir por 10. Vamos então resolver esse primeiro exercício. Circule os números que são divisíveis por 10. Para ser divisível por 10 tem que terminar em zero. Então vamos lá. Esse aqui termina em zero? Não, termina em 5. Não é divisível por 10. Esse aqui termina em zero? Não, então não é divisível por 10. Perceberam que o número é grandão, mas eu só olho para um algarismo dele? Ficou bem mais fácil, né? Agora olha só, esse aqui termina em zero. Então é divisível por 10? É divisível por 10. O que eu tenho que fazer? Vou circular aqui. E o C? Termina em zero? Termina em zero. Então o que eu vou fazer? Vou circular. Ok? Então circulei os números que são divisíveis por 10. Critério de divisibilidade por 5. Então agora você vai conseguir olhar para o número e, sem efetuar divisão, vai saber se dá para dividir esse número por 5 ou não. Então vou colocar um número qualquer aqui. Então, exemplo, vamos verificar se esse número aqui dá para dividir por 5. Então, 7, 5, 5, 5, 3, 2, 4. Olha só, um número grandão, né? Como é que eu leio esse número? Se eu não me engano, eu leio assim: 7.555.324. Quero saber se dá para dividi-lo por 5 ou não. O critério fala: dá para dividir um número por 5 se ele terminar em 0 ou 5. Então, olha para esse número. Termina em 0? Não. Termina em 5? Não. Então, não dá para dividir por 5. Nesse exercício 2, circule os números que são divisíveis por 5. Então, eu vou olhar o último número. Se o último número for 0 ou for 5, aí dá para dividir por 5.
Então, no item A, o último número é 7. Dá para dividir por 5? Não. No item B, o último número é 5. Dá para dividir por 5 esse número todo? Dá. Então, a gente tem que fazer o quê? Tem que circular. No item C, olha só, tem um montão de 5 aqui, né? Mas termina com 5? Não, termina com 1. Então, não dá para dividir esse número por 5. Não termina nem em 5, nem em 0. Agora, olha o item D. Esse número aqui é 13.330. Terminou com 0, não terminou? Então, dá para dividir por 5. Repetindo, o número é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5, ok? Fora isso, não dá para dividir por 5. Critério de divisibilidade por 2. Um número ele vai ser divisível por 2 se ele terminar ou em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, um exemplo aqui, vou pegar um número qualquer. Esse número dá para dividir por 2? Dá. Por quê? Porque ele termina aqui em um número par, terminou no 2. Ah, professor, e se fosse aqui, ó? Se fosse esse número, dá para dividir por 2? Não, porque ele não terminou nem em 0, nem em 2, nem em 4, nem em 6, nem em 8. Só se terminar com um desses. Viu? Eu só olho para o número e eu sei se dá para dividir por 2 ou não, sem ter que fazer conta nenhuma. Agora, imagine que ele tenha terminado aqui com 8. Esse número dá para dividir para 2? Dá, porque ele termina em 8, ok? Vamos então resolver um exercício sobre isso. Exercício 3. Circule os números que são divisíveis por 2. E aí, quais que são divisíveis por 2? São aqueles que terminam em 2, 4, 6, 8 ou 0. Então, vou olhar para cá. Esse termina em 3. Então, esse número não é divisível por 2. Esse termina em 0. Ó. Se termina em 0, é sim divisível por 2. Então, vou circular esse número. No item C, a gente tem um número que termina com 6. Ué, com 6 dá para dividir por 2? Dá. Então, vou circular esse número aqui também. Agora, no item D, o número termina com 1. Dá para dividir por 2? Não. Então, que fique claro, qualquer número que o último algarismo seja par, dá para dividir por 2. Vamos agora ao critério de divisibilidade por 4. Critério de divisibilidade por 8. Um número é divisível por 8 se